Olá, ouvintes do Puro Malte e convidados da mesa. Hoje, além de Rodolfo, Felipe e eu, Bia, temos aqui o Clodoaldo Silva. Clodoaldo, seja bem-vindo. Obrigado, Bia, né? Tava aqui no off, batendo papo e soube que você é nadadora master, já fez do Leme ao Pontal, falei até que é música, Sim. né? Só não vamos fazer agora um desafio porque tá frio lá Pois é. fora, né? Mas é um prazer. Rodolfo, Felipe, ganhei presentes aqui, olha só, ganhei aqui presentes, vários livros, depois eu vou ler, gosto de ler, e para mim é uma satisfação poder estar aqui, falar do esporte paralímpico, falar da pessoa com deficiência, mas se vocês quiserem falar de futebol, quiser falar de samba, quiser falar de finanças, a gente fala até um pouco menos, mas a gente também fala, estou à disposição e muito obrigado pelo convite. Que é isso, prazer é nosso. Então, só para apresentar aqui o Clodoaldo, um pouco dos grandes feitos dele, né? Então, é um dos principais nadadores e atletas paralímpicos do Brasil e do mundo, né? Chegou a ser até eleito o melhor atleta paralímpico em 2005 pelo Comitê Paralímpico Internacional, né? E pelo Comitê Olímpico Brasileiro também em 2005, eu recebi a honraria de hors concours, né? E essa premiação, só quem recebeu foram os dois Ronaldos, o Fenômeno e o Gaúcho. E nessa premiação, quando estávamos juntos, eu até brinquei com eles, cheguei para eles, poxa, me ensinem a jogar que eu ensino a vocês a nadar. Né? Não deu muito certo, mas conquistei essa honraria também. Que legal. Então são 14 medalhas paralímpicas, né? 6 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze, 5 participações em Paralimpíadas, 5 em Mundiais, 5 em Parapan, e acendeu a pira paralímpica em 2016, que foi um momento lindo. Vou deixar o link aqui até para os nossos ouvintes verem. Foi muito legal, né, esse dia. Foi maravilhoso. E Bia, Rodolfo e Felipe, eu sempre me apresento e é engraçado, né? As pessoas hoje veem o Clodoaldo aposentado, fora das piscinas, e nas piscinas, quando eu concedi entrevista, a gente tem um tempo muito curto e a gente está em competição e é muita concentração, né? Então eu era muito concentrado, as pessoas achavam, nossa, o Clodoaldo, ele é muito sério, ele não sorri. E depois das piscinas, como eu não faço mais nada, né? Agora não faço nada literalmente na piscina. Aí as pessoas veem o Clodoaldo rindo, o Clodoaldo tentando soltar uma piadinha aqui ou lá. As piadinhas são ruins pra caramba, mas a gente solta, aí as pessoas sempre veem, nossa, o Clodoaldo é legal. E aí, você falando do currículo, eu sempre faço essa apresentação. Bia, olha só, é aquela minha câmera ali? Aquela câmera, quando eu vou gravar algum vídeo, aí eu falo assim, Bia, Rodolfo e Felipe, ó. Fala, galera! Clodoaldo Silva, campeão paralímpico, 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes em 5 Paralimpíadas, e eu fui o cara que pôs fogo no Maracanã, acender a pilha dos Jogos Rio 2016. Sensacional. Muito bom. Clodoaldo, eu queria começar falando do começo mesmo, né? Eu ouvi algumas entrevistas suas e me chamou muita atenção o que você falou sobre a sua mãe. E sobre como ela foi importante pra você nunca se ver como coitadinho, ela te falava... Deficiente, se vitimizar, né? E, Bia, eu sempre que tenho oportunidades, eu sempre falo que eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna. Mas uma grande ídola na minha vida é Dona Maria das Neves, que é a minha mãe, né? Eu tenho mais 3 irmãs e um irmão. A única pessoa com deficiência sou eu. E... a Dona das Neves, para mim, é a pessoa mais inteligente do mundo, né? Apesar dela ter feito somente a 4ª série, mas para mim ela é a pessoa mais inteligente do mundo, porque ela me passava lições de vida, conversando comigo, mas muitas vezes sem conversar, pelas atitudes. E qual foi a principal atitude dela? Nosso pai nos abandonou, eu tinha apenas 2 anos de idade, eu sou o caçulinha da família, né? Eu sou o mimado da galera. E aí... mas ela nunca me tratou como deficiente. Então, se eu tinha que tomar palmadas, se eu tinha que ficar de castigo, se eu tinha que lavar uma louça, ela fazia, né? Comigo e com meus outros irmãos. Então, eu fui crescendo dessa forma, justamente com o pensamento, cara, para eu conseguir meus objetivos, eu não posso usar a minha deficiência como pretexto. Eu tenho que realmente conseguir os meus objetivos através das minhas capacidades. Então, por isso, eu tenho Dona das Neves como... sou um grande fã dela, né? Graças a Deus, ela está lá em Natal, no Rio Grande do Norte,
72 anos de vida e é uma pessoa que me ensinou muito falando e muitas vezes sem falar. Perfeito. Vocês querem me perguntar? Não, eu queria pegar um gancho aqui. Eu ia fazer essa pergunta, eu tava guardando pro final. Vocês estão muito tímidos, galera. Não, calma. Você é o final, protagonista cara. aqui. A gente tá meio nervoso, né? Não é todo dia que aparece o melhor do mundo em qualquer coisa aqui. E desculpa não ter trazido as medalhas e colocado nos peitos, mas é recomendação médica. Se eu trouxesse todas as medalhas, colocasse no pescoço, ia dar torcicólogos. Mas vai lá, Felipe, pergunte pra você. Vai, o programa é de vocês. Até uma pergunta difícil de fazer e vou tentar aqui escolher as palavras certas e você me desculpa se faltar, mas acho que a essência dela eu vou transmitir. Um dos meus melhores amigos de infância é também uma pessoa com deficiência. Isso. Ele não tem essa mão direita. Sim. E é muito meu amigo mesmo, que é o Ricão. E o Ricão, eu nunca olhei pro Ricão e via uma pessoa com deficiência. Eu vi o Ricão e tem uma história que me incomoda sempre, inclusive uma vez que ele tava eu me lembro que ele tava com um colar e ele pediu pra eu colocar o pingente dentro daquela... Só que eu, como não via ele como um deficiente, falei assim, pô, Ricão, eu sou péssimo pra essas coisas, se vira aí. Isso aí. Porque eu esqueci que ele não tinha... E ele olhou pra mim, né, e eu, puta vergonha. Aí eu falei, Felipe, você é um idiota, completo e tal, e deixa que eu faço isso aí. Demorei meia hora e fiz. Mas porque eu nunca vi ele como um deficiente. Isso. E mais recentemente, eu comecei a... E também, sempre olhei pra um preto e nunca vi um preto, vi uma pessoa. Sim, ser humano. Mais recentemente, né, com toda essa história de racismo estrutural e principalmente convivendo com uma pessoa que fazia o por mal de conosco, que é a Roberta, e sempre foi muito engajada com essas histórias, eu falei assim, cara, é o contrário, você deveria ver um preto, e você deveria ver uma pessoa com deficiência, não por discriminá-la, mas por ao contrário, porque ela vem carregado de um déficit que a sociedade tem para com essas pessoas. Você, como que você gostaria que as pessoas te enxergassem? Como uma pessoa... Sim. Sem uma deficiência. Ou que assim, olha, isso não quer dizer que eu seja menos do que ninguém, talvez até o contrário, mas como que é essa coisa pra você? Caraca, olha só, Felipe, uma pergunta super intelectual. Ninguém nunca me fez essa introdução e essa pergunta. Fiquei até nervoso. Não, mas, Filipão, respondendo a tua pergunta, existem pessoas e pessoas, né? E desde que eu me conheço por gente, né? Eu nunca... Minha mãe, meus irmãos, meus amigos nunca me trataram como coitadinho, né? Como você também nunca viu teu amigo como um deficiente, a maioria das pessoas também nunca me viam como deficiente. Então, como eu gostaria de ser tratado, é o Clodoaldo, né? E a deficiência é uma característica. Como você tem uma característica de usar um óculos, né? O Rodolfo tem uma outra característica, a Bia tem uma outra característica. Você é como o ser humano. E é engraçado você, relembrando essa história, né? Se vocês me derem a oportunidade, cara, eu vou contar várias histórias, a gente vai estourar o programa aqui. E uma dessas histórias que eu lembrei você falando esse relato do teu amigo, meu grande sonho na infância e adolescência era ser goleiro, né? E eu jogava com meus amigos, né? E naquele momento eu só era Clodoaldo Silva, o amigo, a pessoa que estudava ali no grupinho. E sempre tive a deficiência. Eu tenho uma paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto. E esses meus amigos, a gente ia para o campo de futebol, né? E a gente começava a jogar e eu era o goleiro. Só tinha essa posição para mim, então eu era o goleiro, ficava ali embaixo das traves. E era engraçado, porque muitas vezes eu tomava frangos, né? Não era aquele goleiro, que goleirão, né? Tomava uns frangos. E meus amigos, eles chegavam, Clodoaldo, seu filho disso, seu filho daquilo, não era pra tomar o gol. E é engraçado que eu ficava feliz, os caras me xingando, Bia, e eu ficava feliz, né? E por que eu ficava feliz? Sou um de vocês aqui. Porque eles viam o Clodoaldo, não viam o deficiente, viam o Clodoaldo que poderia estar não levando aquele gol, né? Então eu entendo perfeitamente quando você falou lá pro teu amigo, põe você, porque não vê a pessoa com deficiência. Outro relato legal, em 2016, né, foi minha última Paralimpíada, foi lá onde eu pendurei a minha sunga, né? Se os jogadores de futebol penduram a chuteira, eu fui lá e pendurei minha sunga. Se bem que isso é obsceno pra caramba. E aí, em 2016, parei,
fui fazer uma palestra, hoje eu sou palestrante, realizo várias, vou vender meu peixe aqui, né? Realizo várias palestras motivacionais, falando de acessibilidade, de inclusão, falando da minha história. E uma dessas palestras foi na Costa do Santinho, lá em Santa Catarina. Fiz a palestra à tarde, dormi no local e no dia seguinte fui tomar o café da manhã para poder estar retornando para o Rio de Janeiro, onde eu moro. E quando eu estava no restaurante, apareceu um garoto, né, para mim, o nome é com a camisa do Atlético Mineiro, com a camisa 10, o nome dele é Matheus, com a avó dele. E porque eu me lembro dessa cena, né, e me lembro do Matheus e me lembro da avó dele. Beleza, eles foram lá, conversamos, batemos fotos, beleza. Aí ele foi embora e eu fiquei lá, que eu gosto de comer, né? Inclusive aqui vocês fizeram um belo café para mim e eu tô comendo aqui. Enquanto a gente tá batendo esse papo, eu tô comendo. E aí, quando eles saíram, a menina que fica na recepção ali para poder receber as pessoas, para perguntar o quarto, ela chegou para mim e falou: "Bom dia, senhor Clodoaldo, posso te falar uma coisa?" Aí eu falei: "Sim, pois não, pô, fica à vontade." E ela falou: "Tá vendo aquele garotinho que saiu com a avó?" Aí eu: "Sim, o Matheus, ele é lá do Belo Horizonte, torcedor do Atlético Mineiro." Então, quando ele chegou aqui, ele olhou para o restaurante, te viu e começou a falar: "Vó, olha aquele rapaz de camisa azul, olha aquele rapaz de camisa azul." E a avó não via. Aí ele apontou e chegaram até mim, né? Então, onde eu quero chegar com essa história? Para identificação, seria muito mais fácil o Matheus chegar e falar: aquele rapaz que está de cadeira de rodas. Mas ele chegou e falou: não, aquele moço de camisa azul, né? Então, me alonguei pra caramba na pergunta, mas justamente trata a pessoa, porque características todos nós temos. Uhum. Legal, Clodoaldo. Bom, você citou aí sobre pendurar a sunga, né? Me lembrei aqui quando o Michael Phelps se aposentou como atleta olímpico. Eu assisti uma entrevista com ele. 2012 ou 2016? Porque ele se aposentou várias vezes. A definitiva ali, né? E aí a repórter pergunta pra ele: "Cara, e aí, o que você faz hoje, né? Pra se exercitar, tá sem nada ainda, você tem uma rotina?" E ele, na época, falou assim que ele tava totalmente de saco cheio de piscina, que ele até criou uma certa aversão. Não sei se hoje ele voltou a nadar, a Bia deve saber e tal, mas naquela época era quase que um trauma pra ele. Ele não queria mais ver água. Comigo foi da mesma coisa, Rodolfo. Então eu queria te perguntar sobre... bom, você é obviamente um dos caras mais fortes que eu já vi na vida neste momento. Tô fora de forma, mas também sou forte. Como é a atividade física pra você hoje? Você ainda tem tesão de nadar no mar, na piscina? Rodolfo, parei em 2016 e a mesma coisa que o Michael Phelps falou, eu também já estava saturado, né? Já tava, não aguentava, mas psicologicamente, fisicamente, conseguia nadar de boa, conseguia nadar para a Olimpíada de Tóquio, né? Mas mentalmente eu já não conseguia. A minha primeira Paralimpíada foi em 2000, depois vieram 2004, 2008, 12 e 16. E foram 5 Paralimpíadas, eu já tinha ganhado tudo que eu tinha que ganhar, ouro, prata, bronze, quarto até o 8º lugar. Acendi a pira dos jogos, coloquei fogo no Maracanã, que foi mágico, né? E quando eu parei de nadar, Rodolfo, o meu pensamento era voltar para a qualidade de vida e não parar subitamente, né? Porque o atleta, o nosso grande problema você faz uma atividade ali de alta intensidade e quando se aposenta não faz mais nada, porque realmente saturou, enche o saco. Mas eu pensava, até mesmo pela questão da minha saúde, a questão da minha deficiência, de eu ficar muito tempo sentado, a questão da minha coluna, eu tenho algumas hérnias de disco e eu sabia que nadar seria bom para minha saúde, né? Só que parei em 2016 e 2 semanas depois eu voltei ao clube para apenas nadar, apenas ali ficar 15, 30 minutos nadando. Só que quando eu chegava no clube,
As pessoas, caramba, o Clodoaldo Silva, eu vou querer desafiar ele, isso e aquilo. Cara, eu parei pra não querer mais competir, né? Que já tá. Aí quando não tinha uns que queriam me desafiar, aí eu ia, aí tinha outros que queriam bater papo. E eu não conseguia nadar, né? Eu não conseguia fazer nada. Eu falei, cara, eu vou fazer academia. Melhor, né? Tipo o Edinho, o filho do Pelé, né? Do nosso querido e saudoso Pelé. Pelé, maior do mundo, maior jogador do século. O filho dele foi ser jogador de futebol, foi ser goleiro, né? Então, vou fazer academia que ninguém ali me compara, não quer desafio, não quer nada. Então, né? precisando de um goleiro aqui, hein? Olha só minha envergadura. Olha também. Cadê tua mão, Bia? Aqui, ó. Bota. Pô, estamos precisando de um goleiro aqui. Vamos jogar um campeonato aqui, tomamos 6 frangos, pô. Estamos precisando de... Caramba, viu aí? Então, já vamos contratar, faz o contrato. Fechado. Se pagar bem, que mal tem. Mandando Pix aqui já. Isso aí. E aí, falando em goleiro, né? Falei pra vocês que meu grande sonho era ser goleiro. E muitos acham que minha primeira medalha foi na natação. Mas, Bia, vou falar para você, né, vocês aqui, a galera que está nos vendo, um segredinho, que minha primeira medalha foi no futebol, lá no ano de 1994. Em 94, o Brasil foi tetracampeão, né, lá nos Estados Unidos, Romário, Bebeto, toda a galera lá. E em 94, eu estudava e participei de um torneio entre classes. E me incluir, me integrar com a galera nunca foi dificuldade, porque eu sempre fui desse jeito. Sempre falava pra caramba, me comunicava, e as pessoas nunca viam o coitadinho, sempre viu o Clodoaldo. Começou esse torneio entre classes e eu era o goleiro, né? Naquela época eu ficava de muleta, e aí eu ficava embaixo das traves, e quando a bola vinha, eu jogava a muleta para um lado e pulava para o outro. Nunca dava certo, sempre tomava o gol, né? Acabou o campeonato, a gente saiu na 6ª colocação e eu e todos os meus amigos ganhamos a medalha de honra ao mérito. E aí vem um segredinho para vocês. Saímos em 6º lugar porque só tinham 6 times jogando, né? Então saímos em último lugar, mas essa foi a primeira medalha do Clodoaldo. Muito bom. Que legal. Perfeito. Eu queria voltar mais pro começo ali. Manda de ver. Como que você chegou na natação, né? Eu sei que você começou mais como uma fisioterapia para ajudar na sua deficiência, né? E eu acho até importante a gente falar aqui sobre como o atleta de alto rendimento, ele é de alto rendimento mesmo. Então, não é Sim. porque é paralímpico, é deficiente, que Isso. é apenas uma inclusão. Isso, Exato. inclusão. A inclusão é muito importante, acho que é Sim. um fator, mas vocês são atletas de altíssimo O nível. esporte de alto rendimento olímpico e paralímpico, ele é exclusivo, ele exclui, né? Porque não é todo mundo que vem, mas realmente, eu nasci com a paralisia cerebral, como falei para vocês, e nas minhas palestras, Bia, eu sempre faço uma gracinha logo no início. Eu falo, galera, eu sou do Natal, no Rio Grande do Norte, nasci com a paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, que afetou os membros inferiores. E aí eu dou aquela paradinha estratégica para as pessoas, nossa, coitado, membros inferiores, esse cara não deveria nem estar aqui. Aí quando eu vejo aquela galera olhando de peninha, eu falo, galera, mas quando eu falo membros inferiores, são só as pernas, porque eu tenho 2 filhinhas lindas. Eu tenho a Ana, que tem 4 anos, e tenho a Anitta, que tem 11, né? E aí, por causa dessa paralisia cerebral, minhas pernas eram cruzadas e dobradas. Teve que fazer várias cirurgias ao longo da infância e adolescência. E aos 16 anos, meu médico recomendou a natação como fisioterapia, né? E não sei se foi por acaso, não sei se foi coincidência, no mesmo local que eu fui fazer a reabilitação, pela manhã, fazia nas terças e nas quintas, a equipe paralímpica do Rio Grande do Norte também nadava naquela mesma piscina. E aí, no ano seguinte, passei para a equipe, 98, participei das minhas primeiras competições, e aí foi assim que o Clodoaldo Silva surgiu para a natação e para o esporte paralímpico, né? Então, o esporte olímpico, paralímpico, de alto rendimento, vão começar 10 pessoas e 2 ou 3 vão realmente conseguir aí estar em seleções brasileiras, né? Então, a gente sabe da importância da inclusão
Mas o esporte de alto rendimento realmente são apenas atletas selecionados que têm objetivo para poder alcançá-los. Uhum. E ainda continuando um pouco aqui na natação, depois a gente vai pro restante. Eu acho melhor vocês irem embora, porque vamos falar entre nadadores, sabia? Fala aí, Perfeito. qual o melhor estilo que tu acha? Inclusive, eu tô indo pro Rio amanhã, vou nadar o Brasileiro Master lá no Fluminense. Então... Que maravilha. Quais provas, Bia? Olha só, fica uma conversa interna aqui. Eu vou nadar o 400, 800 e o sem borboleta. Caraca, 400, 800. Essa menina, pô, tu gosta de nadar mesmo, hein? Eu gosto mesmo. Cara, as provas que eu mais odiava... Tu vai me fazer a pergunta, Bia, mas as provas que eu mais odiava era 200 e 400, né? E às vezes eu nadava 800, né? Uhum. Mas eu sempre fui nadador de 100 livre e principalmente 50. Uhum. Né? E principalmente 50 por quê? Porque 50... É explosão, é força. Então você chega ali, você não pensa em estratégia, técnica. Você chega, você pula, você sabe que tem que ser perfeito, mas você tem que, no apito do árbitro, pular lá e só braçada, né? E aí chega, você olha o placar e vê em que chegou. Uhum. Os 100, você tem que ir forte e voltar mais forte ainda. Mas 200, 400, 800, aí tem que ter estratégia, né? Sim. Você tem que passar e voltar daquele mês, porque se você começar mais forte, você não consegue voltar. Então tem que ter toda essa estratégia, né? Então desculpa por esse papo interno, mas pergunta aí, Bia, vai. E aí eu queria falar de Atenas, né? Que foi ali onde... Acho que é a sua principal competição, né? Você ganhou... Um divisor de águas, Bia. Uhum. E não só para você, mas acho que para natação paralímpica e para o esporte paralímpico também. Então, eu já entrevistei o Daniel Dias, tive essa oportunidade, e ele falou que ele começou a querer ser nadador porque ele te viu em Atenas. E muita gente, né? Acho que você abriu as portas ali para todo mundo, na verdade. Você falando assim, eu me sinto velho pra caramba. E eu lembro de Atenas, eu nadava na Unisanta na época, e eu lembro, caramba, o Clodoaldo ganhou 6 medalhas, então foi algo Olha que ali, assim... entregando a idade. Também. Então ultrapassou ali, acho, né, o mundo só do Paralímpico também, e foi um legado seu, né? Sim. E o Brasil hoje é uma potência paralímpica, não sei se os ouvintes sabem, mas é muito maior do que olímpica até, né? Sim. Então queria que você falasse um pouco de como foi chegar até Atenas e desse seu legado também. Foi um divisor de águas, né? Tudo que você falou aí, eu assino embaixo, Bia. E minha primeira Paralimpíada não foi Atenas. Minha primeira Paralimpíada foi em Sydney, 2000, onde eu consegui 3 pratas e 1 bronze. Mas em Atenas, porque foi um divisor de águas não só para o Clodoaldo, mas para o esporte paralímpico, para o segmento da pessoa com deficiência? Porque antes, né, de Atenas, o Brasil já participa de Paralimpíadas. A primeira participação foi lá em 72, né? Uhum. O Brasil, desde então, vem participando de Paralimpíadas. A gente ganhava medalhas, fazia boas campanhas. Só que até 2004, a mídia, né, os meios de comunicação falavam algumas coisas, mas não davam enfoque na Paralimpíada. Em 2004, pela primeira vez, todos os jornais, a internet já estava começando a vir, né, a televisão, mesmo sendo canal fechado, começou a passar provas ao vivo. E aí a sociedade brasileira começou a ver aquelas pessoas com deficiência e viram que o esporte paralímpico não é recreação. A gente não ia depois dos Olímpicos para se divertir. A gente ia para conquistar medalhas, né? E se a gente ganhava, ficávamos felizes. Se não ganhávamos, ficávamos tristes. E as pessoas começaram a ver aqui no Brasil, né? E é muito diferente, porque lá atrás eles só ouviam falar, porque só era algo escrito, algo impresso. Em Atenas, eles começaram a ver, né? E é muito diferente você ouvir e ver. Por isso foi esse divisor de águas, né? E ali o Brasil conquistou 14 medalhas de ouro. Uhum. Eu consegui 6 medalhas de ouro e 1 de prata, né? Em casa são mais de 700 medalhas. E eu sempre brinco quando eu nadava, se eu não ganhasse a medalha, se eu não ganhasse, eu comprava, mas eu trazia a medalha, né? Então, eu sempre trazia medalha, galera. Sempre. Então, por isso foi esse divisor de águas, porque as pessoas passaram a ver, né? E é muito interessante,
Porque quando aconteceu as Olimpíadas também em 2004, né, o Michael Phelps foi o nadador que mais ganhou medalhas. Ganhou 6 medalhas de ouro e 2 bronzes. Nadou 8 provas. Acabou os Jogos, as Olimpíadas, e eu ia participar das Paralimpíadas, também ia nadar 8 provas, né? E brasileiro e jornalista, tem ninguém jornalista aqui não, né? Os dois são jornalistas também, mas... Que beleza, eu vou falar mal de vocês. Ó. E brasileiro e jornalista adora comparar, né? Claro. E aí eu acabei saindo daqui não como Clodoaldo Silva, e sim como Michael Phelps do Brasil, porque ia nadar 8 provas, tinha chances de ganhar 8 medalhas. E aí começamos a treinar, começou a competição, comecei a ganhar uma prova atrás da outra, e aí os jornalistas, você é o novo Michael Phelps do Brasil? E eu tentava não responder, né? Eu tentava sair pela tangente, porque aquela comparação me incomodava. Acabou a Paralimpíada, tinha ganhado a minha 6ª medalha de ouro, eles vieram com essa comparação, e aí eu cheguei para eles e falei, não sou Michael Phelps do Brasil, e sim Clodoaldo Silva do Brasil, né? E para minha alegria, no dia seguinte aqui no país, estava em todas as manchetes dos jornais, Michael Phelps que nada, Clodoaldo Silva do Brasil. Não tenho nada contra qualquer outra nacionalidade, mas eu acho que quando tem brasileiros, qualquer que seja o segmento bom, tem que ser comparado a brasileiros, né? Então eu acredito, se me comparasse um Ayrton Senna, um Gustavo Borges, um Fernando Scherer, eu ia amar, ia adorar, né? E então não é nada contra outro país, apenas eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro, de ser de Natal, no Rio Grande do Norte, de ser nordestino, né? De ser torcedor do ABC Futebol Clube, né? Então, ABC Futebol Clube quase se classifica alguns dias atrás contra o Grêmio, né? Perdemos lá em Natal no Frasqueirão por 2-0, mas até o finalzinho do jogo de volta a gente estava ganhando de 1-0, dando calor no Grêmio. Aí no contra-ataque tomamos o gol, levamos 1-1 e saímos fora da Copa do Brasil. Faltava o goleiro lá para pegar essa bola. Faltava o Clodoaldo Silva. Mas ainda bem, galera, que eu não fui ser goleiro, porque vai que eu seguisse essa linha, Bia, e aí eu fosse o goleiro lá da Copa do Mundo em 2014 do Brasil, ia tomar 7-1. Melhor não. Melhor não, né? Melhor não. Então, Atenas, né, voltando para lá, foi um divisor de águas. E a gente volta para o Brasil e por eu ter ganhado várias medalhas, né, por eu ter essa forma, eu não sei se é uma forma legal de se comunicar tal leve, mas as pessoas gostam desse jeito que eu me comunico, e aí eu fui a vários e vários programas de televisão, né, o esporte paralímpico começou a ser foco, não só teve aqueles 15 minutos de fama, né? E aí fui a vários e vários programas de televisão, Ana Maria Braga, Adriane Galisteu, Serginho Grossman, fui ao Domingão do Faustão, né? E é engraçado, no Domingão do Faustão, galera, se lembrem que eu falei que eu tenho paralisia cerebral, né? E aí no Domingão do Faustão, quando fui no programa e a gente estava conversando, na realidade, a gente não estava conversando, que ele pergunta e responde ao mesmo tempo, né? Ô, louco, meu! E vocês viram que eu gosto de falar, né? Mas nesse momento, só o Faustão falava, e quando ele estava no seu monólogo, ele falando com ele mesmo, ele chegou para mim, colocou a mão no meu ombro assim, Bia, e aí falou, vejam só, com todo o problema da paralisia cerebral, tem dicção perfeita, se expressa corretamente, esse garoto é poderoso. E aí eu fiquei imaginando, eu na cadeira de rodas, olhando pro Faustão, ele altão, caramba, será que o Faustão tá achando que minha paralisia cerebral tem alguma coisa a ver com deficiência intelectual? Né? Eu acho que era a segunda opção. E aí tentei explicar para ele, mas até hoje ele não entendeu nada. Mas pelo menos eu tentei explicar, né? Então, por isso, Bia, a Atenas foi esse divisor de águas, porque a comunicação em massa começou a mostrar o esporte paralímpico e as pessoas viram que são pessoas com deficiência, mas de alto rendimento, que se ganham a medalha ficam felizes, se perder ficam tristes e partem para outra. Pô, a gente está gravando hoje e ontem mesmo viralizou na internet um vídeo em que um jornalista pergunta a um grande atleta sobre essa temporada sua foi um fracasso? E o atleta mega incomodado fala assim, puta, você não entendeu nada do que é o esporte, porque assim, na verdade isso aqui não foi um fracasso, não foi uma grande, mas me preparou para ano que vem chegar aqui mais forte e quem sabe ser campeão ano que vem.
Como que foi pra você os eventuais fracassos que apareceram? Você é ultra campeão, mas imagino que nem tudo, não ganhou todas. E ao mesmo tempo, como é que hoje... que eu fico imaginando, assim, né? Caras como você, o Ronaldo, o cara ganhou tudo, né? E aí... Cara, eu tenho uma boa do Ronaldo Fenômeno, mas depois eu te conto, mas pode perguntar. Não, e depois vocês vivem, acho que você falou, né? O esporte ele é exclusivo, você abre mão de tudo por aquele momento que são poucos segundos e que você, ganhei. Você nada 4 anos pra melhorar centésimos. E aquela explosão, acho que interna e psíquica que vocês devem viver ali, que acho que é meio incomparável, e depois você perde isso, né? Hoje em dia você não tem mais aquele orgasmo que aquela super explosão. Então eu queria entender um pouco de você, como é lidar com os fracassos? Quais são as ambições hoje, depois de ter ganhado tudo? Como é que você ainda consegue? Qual que é a sua motivação? O que atina sua alma? Felipão, cara, eu fui um atleta que desde a primeira competição eu já estava ganhando, né? Só que na minha vida inteira eu sempre fui aquela pessoa que minha mãe nunca me ensinou a desistir, né? E por mais que eu não conseguisse, eu ia lá, eu tentava, e às vezes eu não conseguia, mas eu ficava com a consciência tranquila, porque eu ia lá e tentava, né? E durante minha trajetória esportiva, tinha muitos atletas que a gente pedia, faz aquilo. E o atleta, eu não vou conseguir. Mas você nem tentou, né? Então, esses atletas, a gente eu até... Não sei se é bem a palavra, mas eu não tenho o mesmo respeito daquele atleta que vai lá, não consegue, mas pelo menos ele tentou, né? E em relação... Então, eu fui esse atleta que ganhei muito e eu sabia, eu não queria ganhar dos meus adversários, eu queria ganhar e melhorar o Clodoaldo Silva, melhorar minhas marcas. Então, eu fui aprendendo com as vitórias, né? Geralmente, na maioria das vezes, o ser humano ele aprende nas derrotas. Mas eu me cobrava muito mais quando eu ia para as competições e ganhava tudo. Porque eu sabia que ia ter cobrança e eu sabia que eu poderia melhorar, porque eu não sou perfeito. Então, eu sabia que eu poderia estar sempre melhorando. E melhorar é treinar. É treinar, fazer seus sacrifícios, fazer seu dever de casa, né? Teve grandes derrotas também, mas eu sempre imaginei que o grande atleta, o campeão, não é aquele cara só que ganha. O grande campeão são aqueles que talvez tenham perdido pouco, mas tenham sido as maiores perdas e que todo mundo acha que não vai voltar. Você citou o Ronaldinho. Cara, o Ronaldinho, ele teve aquele problema no joelho que todo mundo achava que não podia, pelas imagens que via na TV, pelas 2 bengalas que ele usava, e voltou a jogar e você fala, cara, não vai ser o mesmo. E o cara foi campeão do mundo, né? E jogou bola pra caramba lá fora, depois que voltou ao Brasil, né? Lá no Corinthians. Vai, Corinthians! Né? Pô, aí você tá em casa. Aí você conquistou o coração definitivamente. Garoto! Viu aí? E aí, eu também tive grandes derrotas, né? Mas foram nas derrotas também que eu sabia que, cara, não é todo dia que nós vamos ganhar. Então, para mim, aquilo servia de lição para eu me motivar muito mais, embora eu não precisasse daquela motivação, porque eu sempre fui um cara motivado, mas eu sabia que ali era para me melhorar e para eu evoluir de alguma forma. Então, é claro que existem pensamentos e pensamentos. O meu pensamento era dessa forma, mas eu já vi grandes atletas se abalarem, né, e cair muito de produção por causa de uma derrota, né? E eu sempre também, o que eu conquistei foi com muita naturalidade, né? Eu não deixava que subisse a minha cabeça. Então, eu vivi um dia após o outro. Poxa, ganhei legal, agora eu vou treinar muito mais para tentar fazer o mesmo, né? Isso nas competições. Na minha vida hoje, o que é que eu faço e o que me motiva? Né? O que me motiva é justamente, hoje eu presto consultoria em acessibilidade e inclusão, né? Inclusive, se é Empíricos quiser contratar, vai contratar como goleiro, mas como acessibilidade e inclusão também estou aqui, né?
e hoje eu presto assessoria para algumas empresas no Rio de Janeiro, para algumas prefeituras na cidade, no estado do Rio de Janeiro também, realizo as palestras. Hoje comento o esporte paralímpico pelo Grupo Globo, lá de 2013 a 2015, já fui garoto de programa também, mas deixa eu explicar para vocês, né? Como eu sempre fui garotão, eu tive programas na TV Bandeirantes, na Bradesco Sport FM, na Band News. Então, como era um garotão e tinha programas, aí ficou garoto de programa, né? Então, hoje, conciliei, né, com a questão de atleta e isso me abriu muitas portas, né? Então, hoje, eu realizo esse trabalho fora da piscina, coordeno alguns times olímpicos e paralímpicos também, né? E sempre colocando esse pensamento. Não somos imbatíveis. Vai ter momentos que a gente vai perder, mas isso não é ruim. Isso é para que a gente possa crescer e possa evoluir, né? Então, por isso que esse foi o pensamento do Clodoaldo, do Ronaldinho, mas depende de pessoa a pessoa. Filipão? Não, uma última só, antes de eu passar, só porque o esporte, e em específico o Paralímpico, como um instrumento de transformação social, você está nessa aí há tanto tempo, você está aqui com uma camisa do Brasil, que por um tempo foi apropriada por um governo e associada a um governo, e eu queria ver isso assim, nos diversos governos que se passaram, e principalmente esse último, de uma transição de um governo bastante à direita para outro à esquerda. Você sente mais apoio de um governo para o outro? Tá faltando ainda? Nada mudou? Como você está vendo do ponto de vista dessa associação de um novo governo para apoio ao esporte, especificamente paralímpico? Você vê mudança? Não vê mudança? Felipão, o que eu posso te falar o esporte paralímpico e até o olímpico, ele começou a ter apoio lá em 2005, né? E era o governo Lula. Final do primeiro, Lula 1. Isso. E então começou um Bolsa Atleta para o esporte olímpico e paralímpico, para pessoas com e sem deficiência. E essa Bolsa Atleta são 4 níveis: estudantil, nacional, internacional, olímpico e paralímpico, né? Hoje já existe a Bolsa Pódio. Então, durante o governo do PT, foi criado essas bolsas, foram mantidos no governo atual, né, no governo Bolsonaro, e até hoje continua com o novo governo. Me entristeceu muito, né? Eu sou um cara partidário, né? Eu sempre falo e, cara, a minha camisa e o meu partido é a pessoa com deficiência. Então, se o governo Lula ele me chamar para poder estar acrescentando no segmento da pessoa com deficiência e eu ver que é algo bom para o segmento, eu vou aceitar. Se o governo Bolsonaro lá atrás me oferecesse, também, mas não pela ideologia do partido, mas sim para a pessoa com deficiência. Como eu falei para vocês, eu sou um cara partidário e eu sou um profissional. E realmente, meu partido é a pessoa com deficiência. A gente tem que trabalhar porque você até falou, né, logo no início da nossa conversa, são várias gerações anteriores que ficou faltando, né, para a questão religiosa, para a questão de diversidade, para a questão do negro e para a pessoa com deficiência também. Então, eu não posso ficar preso num governo ou no outro com brigas e só para beneficiar políticos. Eu tenho que fazer para a questão da acessibilidade, porque, como eu falei, se vocês me perguntarem, Clodoaldo, qual foi a tua maior dificuldade para começar no esporte? E a minha maior dificuldade era sair de casa, chegar até o ponto do ônibus, entrar nele e chegar até o local do treinamento pela falta de acessibilidade. Então, porque muitos governos, o PT, o Bolsonaro, as várias políticas não olhavam esse público, né? Então, eu defendi a seleção brasileira, defendi essa camisa por 18 anos, né? É até engraçado e até me emociona, porque eu sempre costumo elencar 3 grandes momentos que são maiores quando a gente ganha uma medalha.
O primeiro grande momento é quando você está ali no bloco, né, preparado, esperando o juiz da partida. Aquilo é uma grande emoção. Quando o juiz da partida, todo mundo pula na água, querendo fazer o seu melhor. O segundo grande momento é quando você chega na borda, olha para o placar, e geralmente eu olhava para o placar e eu estava na frente, estava Clodoaldo Silva do Brasil ali, né? Essa é a segunda emoção. A maior emoção, né, a terceira e maior emoção é quando vai ao pódio e quando coloca a medalha no teu pescoço, quando começa a subir a bandeira do Brasil e começa a tocar o hino nacional. E naquele momento, o complexo aquático fica todo mundo em silêncio, respeitando o teu hino. E a maioria das pessoas ali não sabem a letra do teu hino, mas você fica olhando naquele momento e fala, cara, eu fui o causador de tudo isso, então por isso que todas as vezes, de 10 atletas, 11 choram naquele momento, né? E eu estava usando a camisa da seleção brasileira, do meu país. Não era de partido A ou B, né? Infelizmente, as pessoas começaram a ver, o Clodoaldo, outra pessoa, tá com a camisa verde, então é desse partido, é A, B. Não, é do Brasil, né? E por isso que eu tenho esse orgulho, né? E meio que foi um desabafo aqui, pessoal. Muito bom. Bem legal, Clodoaldo. Queria começar a tangenciar aqui alguns assuntos financeiros. Depois o Felipe e a Bia podem pegar o gancho aí também. Poxa, sem cortar você, Rodolfão, eu falei do Ronaldinho, deixa eu falar isso do Ronaldinho, cara. Vai lá. Ronaldo fenômeno, relacionado ao futebol. Cara, eu sou torcedor do ABC Futebol Clube, né? Então o Ronaldinho foi o único local que o Clodoaldo Silva foi aplaudido e o Ronaldinho fenômeno foi vaiado, né? Em 2006, Frasqueirão, eu estava lá em Natal e aí teve um torneio lá Sub-15, ABC e América, né? Eu não me lembro quem ganhou, mas com certeza deve ter sido o ABC, né? E eu, por ser ABCdista, todo mundo lá em Natal sabe, né? Eu fui convidado para fazer a premiação e o Ronaldinho também. E por eu ter uma identificação muito grande com o ABC, eu cheguei bem antes, atendi todo mundo que eu podia atender, bater foto, dei autógrafo, tava até me sentindo famoso, né? Cheguei bem antes, atendi todo mundo, beleza. E aí fui lá pro meio do campo. O Ronaldinho chegou em cima da hora, né? De helicóptero, atrasado, e foi pro mesmo lugar sem atender ninguém. E aí ficou eu de um lado, Ronaldinho do outro. E aí a galera começou a vaiar o Ronaldinho, porque chegou na hora, não atendeu ninguém, e começou a me aplaudir, né? E aí eu fiquei constrangido, mas ao mesmo tempo eu internamente, caraca, eu tô sendo aplaudido. Então essa foi a história, pessoal. Maravilhoso. Bom, queria então falar de um tema que é muito caro ao mundo das finanças aqui, mas vou puxar por uma experiência de natação também, tá? Legal. Que é gestão de risco. Então eu, ao contrário da Bia, eu sou um nadador amador, né? Não tenho grandes pretensões, mas eu gosto muito de nadar no mar e faço isso há pelo menos uns 20 anos e, invariavelmente, toda vez que eu vou nadar no mar, eu tenho certeza que eu vou ser comido por um tubarão. Somos dois, Rodolfo. E eu fico ali, pelo menos os 30 primeiros minutos, noiando com isso aí. Porque embaixo você tá nadando e você não sabe o que tem ali, né? Na exato. Piscina não, na piscina você tá vendo tudo, tá vendo... Cara, mas a tua sensação é a mesma que a minha, né? Então eu já participei de travessia e eu só participava de travessia por livre e espontânea pressão, né? Porque o pessoal chegava, pô, Clodô, vamos participar de travessia. Eu, cara, não vou. E aí o pessoal pegava na minha... chegava, jogava abaixo comigo. Pô, Clodô, tu nadador, ganha campeão, não vai nadar travessia. Aí o babaca aqui pegava e ficava e ia, né? Mas também tem essa mesma sensação, Rodolfo. Então, deixa eu te contar uma história, né? Recentemente fui nadar no mar, tinha uma trajetória de boias na diagonal, né? Ou seja, quanto mais você avançava, mais fundo ficava. Então, enquanto eu ia pro fundo, eu ia me preocupando mais, né?
E todo dia eu tentava fazer essa trajetória e era uma tortura. Quando acabava, eu ficava aliviado e feliz, né? No último dia de viagem, eu falei, putz, hoje é o último dia, eu não vou sofrer. Eu vou nadar no raso. Tem aqui um outro caminho que eu vou fazer. Pegar o atalho e tal. Ficar aqui no rasinho brincando, me divertindo e tal. E aí, nessa de nadar no raso, eu fui me aproximando de uma encosta. Aham. E eu tomei um dos maiores sustos da minha vida, porque eu nadei em cima de uma raia que tinha uns 80 centímetros de diâmetro. Ou seja, né, tentando escapar do tubarão, eu fui pro lugar que Isso tinha... aí. Bom saber que tem coração bom, você tá aqui com a gente, né? Exatamente. Então, eu queria perguntar pra você como, na vida ou no esporte, você foi orientado por decisões de risco, gestão de risco. Você comentou que às vezes numa prova de 50 metros não tem muita estratégia, mas no treinamento com certeza tem. Você força um pouco a mais, arrebenta, né? Como é que é a gestão de risco na sua vida? Legal, vou te responder essa, mas vou contar uma historinha também, né? Eu não gosto de fazer travessia, nadar no mar, mas eu já nadei 12 quilômetros no mar, Rodolfo, Bia, Filipão, né? Bem, não é que eu nadei, as pessoas acham que eu nadei 12 quilômetros, né? Vou explicar para vocês. 2005, início do ano, tava de férias, fui lá para Salvador, Bahia, né? Passar as férias lá, né? E eu tenho poucas frustrações na vida. Uma das poucas frustrações é não ter nascido na Bahia, em Salvador, porque eu amo esse pessoal de paixão. Os caras fazem festa todo dia, sempre é festa. E aí fui passar as férias, né? E, cara, férias é férias. Eu não quero saber de natação, não quero saber de competição. Só que nesse período, lá existe a travessia que é super tradicional, todos os anos, Mar Grande, Salvador, que são 12 quilômetros. E aí, beleza, com os amigos lá, esses meus amigos iam fazer a travessia. Clodô, vamos fazer a travessia. Vocês estão de sacanagem, eu não vou, tô de férias, não quero nadar, competir. Pô, vamos fazer e tal. E eu falei, cara, o que eu posso fazer por vocês é ficar no barco ao lado, incentivando. Aí, beleza, tudo bem. Convenci os caras, saímos de Mar Grande, todo mundo nadando e eu lá no barco. Tava de óculos de natação e sunga. Beleza. Acompanhando a galera, demora pra caramba. Eu já tava mareado, já tava de saco cheio olhando os caras nadando, mas tava em cima do barco, tava de boa. E aí, faltavam 100 metros pra linha de chegada. 100 metros, né? Só que o barco, ele ia pegar um outro caminho para poder parar mais lá na frente, do lado. E aí o rapaz chegou, Clodô, eu vou ter que sair do caminho da chegada para poder parar. E aí você pode ir com a gente ou você pode pular aqui e sair nadando. Beleza, tô de sunga de óculos, vou sair pulando. Pulei aqui, comecei a nadar, cheguei na linha de chegada. Aí a galera, parabéns, campeão, você completou. Obrigado. Tá. Fui pra pódio, ganhei medalhas e tudo. Então, essa foi a história de Mar Grande, Salvador. Agora a galera tá sabendo que não foi bem 12 quilômetros que eu fiz. Mas essa questão de gestão de negócios de risco, né? Cara, eu sempre, hoje, eu me considero um empreendedor. Eu me considero um empresário, porque no esporte paralímpico, a gente não ganha muito dinheiro e não ganha como jogador de futebol ou como alguns esportes olímpicos, né? Mas eu sempre fui um cara, como eu posso falar, mão de vaca, né? Eu sempre fui um cara, nessa questão de finanças, eu sempre fui um cara moderado. E eu sou muito racional. E nas finanças eu sou muito mais, né? Então, eu sempre, na minha cabeça, e eu acho que na infância, adolescência, até depois de começar a nadar e estar ganhando alguma coisa, e como nós não tínhamos casa própria, né? Minha mãe, meus irmãos, nunca tivemos casa própria, meu pensamento era, se eu tivesse oportunidade, investir em imóvel, né? E hoje eu tenho alguns imóveis em Natal, tenho 2 imóveis no Rio de Janeiro, né? Que hoje me dão essa tranquilidade
Mas essa questão, Rodolfo, te respondendo, eu sempre fui esse cara moderado, né? Se eu tenho R$10, eu vou gastar 5, né? Gastar 5 para que possa estar fazendo o pezinho de meia mais para frente, né? Então, me lembra até de algo assim que trago para minha vida e tenho lições gigantescas com isso, porque, como eu falei para vocês, a gente nunca morou em casa própria, né? Sempre era casas alugadas. Às vezes a gente tinha que sair da casa porque a gente não tinha dinheiro para pagar, né, o aluguel. Fui crescendo, comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, depois eu comecei a nadar, depois comecei a ter patrocínios lá em 99. Em 99, começamos a ter um patrocínio da equipe, né? E todo mundo recebia os mesmos valores. Naquela época eu pegava ônibus, né? Chegava no treinamento suado pra caramba, porque em Natal, no Rio Grande do Norte, é conhecido Cidade do Sol, né? Então, mesmo que seja inverno, é um calor gigantesco. E eu e meus amigos, nós recebíamos uma bolsa para poder treinar. Eu tinha esse pensamento de juntar dinheiro e comprar uma casa para minha mãe, né? Os meus outros amigos, né, vinham com carros novos, né? Às vezes gastava com restaurante, né? Às vezes eles até me convidavam para ir para festa, para as baladas, e aí eu não aceitava, porque eu sabia que se eu fosse, eu ia gastar, né? E muitas pessoas chegavam, pô, Clodô, tu já recebe um bom dinheiro, compra um carro, deixa de ser mão de vaca. Aí, beleza, continuei sendo mão de vaca. E aí, depois de um tempo, consegui comprar a casa da minha mãe, né? Hoje, a casa da minha mãe, no bairro de Mãe Luísa, o bairro onde a gente foi criado, nasceu e foi criado. Hoje a casa são 400 metros quadrados, né? 2 pavimentos, gigantesca. E aí, engraçado porque quando eu voltei de 2004, né, em Atenas, eu ainda não tinha carro, né? Mas meus amigos sempre falavam, pô, Clodoaldo, você é muito mão de vaca, compra um carro para você chegar aqui e ter mais conforto. E eu fui a vários programas, né? Falei do Faustão, dos programas, e eu também fui à Hebe, né? A nossa querida e saudosa Hebe. E é engraçado, todos os programas que eu fui anteriormente fizeram aquele sensacionalismo, né? Eu contava a minha história de dificuldades, os 8 ônibus que eu pegava, aqueles programas sensacionalistas. Não pode, você vai sair daqui com patrocínio, vai sair daqui com a casa, e não acontecia nada. Fui à Hebe e eu não fui sozinho, foram outros atletas que participaram de Atenas. E o mesmo tempo que ela me deu, ela deu para os outros atletas, né? E beleza, minha mãe estava comigo nesse dia, foi aqui em São Paulo, e quando nós estávamos saindo, minha mãe falou, caramba, o pessoal da produção pegou o nosso número. E aí eu falei, mãe, deve ser para quando quiser outra matéria, nos contactar, beleza, passou. Aí uma semana depois, eu ainda morava em Natal, e aí eu recebo uma ligação. E aí oi, bom dia. Oi, Clodoaldo, aqui é o Cláudio, o assessor da Hebe, tudo bem? Aí eu, cara, tudo bem. Olha só, a Hebe, ela gostou tanto da tua história que ela quer te dar um carro, né? Aí eu, pô, tá de sacanagem, tá me zoando, né? Eu falei, não estou, cara. Ela vai te dar um carro, mas a única exigência é que você não conte pra ninguém, né? Como a Hebe, infelizmente, não está com nós, agora eu posso falar, né? Então, ganhei um carro da Hebe. Então, são histórias que você coloca aqui. Cara, me pediam para comprar carro, né? Outras pessoas falaram que eu ia ganhar. E uma pessoa chegou, deu e não quis fama, né? Então, me alonguei nessa história, mas falei dessa questão de risco, né? Que hoje, graças a Deus, eu me considero um empreendedor, mas que nessa questão de risco financeiro eu sou um cara moderado, né? Um moderado para muito mão de vaca, Rodolfo. Legal demais. Não, eu até queria que você explorasse um pouco mais, até como lição para outras atletas e para-atletas que estão nos ouvindo eventualmente, porque assim, para a gente que é financista,
o atleta é um dos bichos mais complicados de se trabalhar financeiramente. Porque, na sua maioria, ele vem de uma origem humilde. Que muita gente não... Ele mesmo, às vezes, não está preparado. Recebe muito dinheiro por um curto intervalo de tempo e depois vai ficar a vida inteira... Isso. Não o seu caso, que conseguiu se estabelecer, virou um empreendedor, palestrante e várias outras coisas. Acho que Só você... não sou bonito, Filipão. Não, mas tamo junto nessa. Mas isso recebem, às vezes, diferentes moedas, o cara não sabe lidar com aquilo, tributação diferente, os amigos todos vêm bicar o cara, porque ele e ele quer ser generoso, mas ao mesmo tempo... Adoraria ser o passo do Neymar. Mas continua, Filipão, vai. Não, então, qual a realidade que você vê? O que você diria para essas pessoas que, como você, não conseguiram não só os feitos olímpicos, mas essa condição financeira bacana que estável. Você, estável e com todos os méritos, atingiu? Porque acho que é uma realidade dura para muita gente. E se os atletas conversam bastante entre si sobre finanças? Sim. Cara, respondendo a vocês sobre essa questão, né? E a gente não vê só no esporte paralímpico, a gente não vê só no esporte da pessoa com deficiência. No esporte olímpico, né, a gente teve e tem grandes histórias de jogadores de futebol. Claro. O Garrincha, né? O Miller fez uma coisa com o Miller, um cracaço da década de 90 e tal, que parece que quebrou, quando tá quebrado, totalmente quebrado. Cara, o Marinho Chagas, ele era lateral esquerdo. Ele era de Natal, no Rio Grande do Norte, né? E em 76, ele foi considerado o melhor lateral esquerdo do mundo, na Copa do Mundo. E, infelizmente, ele veio a falecer em 2010 ou 2011 em Natal, mas antes disso, clínica de reabilitação, e porque não acabou não aproveitando o que o futebol trouxe para ele para coisas positivas, né? E não são só o Garrincha, o Miller que nós falamos, tem outros atletas, né? E é o que você bem falou, atletas humildes que uma hora para outra não recebe nada e de repente tá milionário, né? Tá milionário. Então é muito difícil realmente. E aí eu bato naquela tecla. Isso é de pessoa para pessoa e principalmente se você tiver a pessoa correta ao teu lado, que pode ser um familiar, pode ser um pai, pode ser uma mãe, que na maioria infelizmente não tem, né? Porque vê muito imediato, vê muito agora. E só que eu sempre eu sempre falo que eu fui um atleta por acaso, né? Quando eu entrei, eu fui fazer reabilitação. E aí eu vi os caras lá e aí depois eu falei, cara, eu posso ser um atleta porque os caras têm a deficiência igual, maior ou menor, e eu posso ser um atleta. Mas eu não pensava em ser um atleta, eu pensava em ser estudar e entrar na educação física, né? Então, eu sempre tive essa preocupação com o futuro. Mas a maioria da maioria, infelizmente, não tem, né? Não tem. E até quando eu era atleta, quando tinha oportunidade, eu falava com os atletas dessa importância. Porque, cara, você hoje está ganhando um dinheiro bom, está ganhando muito dinheiro, mas amanhã você num treinamento tem uma contusão, tem uma lesão que te deixa fora do esporte. E também o esporte, ele não dura para sempre. A gente se aposenta cedo. Eu parei de nadar com 34, 35 anos. E aí? Vai fazer o quê? Né? Só que eu tive sempre essa preocupação. E hoje também, os times olímpicos e paralímpicos que eu coordeno, a gente faz vários workshops, né? Inclusive tem essa questão de gestão financeira, né? Tem até a questão de capacitação e treinamento para cursos, né, para que eles possam estar se preparando para o pós-carreira. E hoje também o Comitê Paralímpico Brasileiro ele tem um programa que é Atleta Cidadão, que esse Atleta Cidadão ele tem uma equipe multidisciplinar que faz uma entrevista com o atleta para que possa dar sugestões, opiniões para o que ele possa fazer no pós-carreira, né? E com isso tem os cursos, tem os workshops, tem uma universidade para que possa se entrar. Então hoje tem mais preocupação,
Mas ainda, infelizmente, é uma pouca parcela que consegue viver bem depois do esporte, né? Hoje, se vocês me perguntarem, Clodô, você sente falta da piscina, do treinamento? Não sinto nenhum. Mas, para mim, eu acho que foi muito bem tranquilo, pela cabeça que eu tenho, da forma que eu pensava e por ter ganhado tudo. Eu ganhei tudo. Então, em 2016, eu não tinha um grande objetivo ali, porque ouro, prata, bronze, acender pira, ser porta-bandeira, já fiz tudo isso. E aí eu parei de nadar também para ir para outros horizontes, para a questão da pessoa com deficiência, porque eu ainda acho que ainda falta muito para a questão da respeitabilidade para esse segmento, né? E um desses que eu me propus também a contribuir é falar do pós-carreira, do atleta quando se aposenta, seja olímpico ou paralímpico, para que ele possa, porque a vida dele não acaba depois do esporte, né? Pelo contrário, começa depois do esporte numa outra profissão. E você falou que o seu pai saiu, abandonou vocês como você novinho. 2 anos de idade. Quando você virou o Clodoaldo do Brasil, ele voltou? Cara, essa história... Eu tô perguntando isso porque... minha palestra, né? Não, porque os relacionamentos pessoais muitas vezes são guiados pela questão da grana e da fama e tal. Isso. Então, e eu tenho também uma história pessoal disso, e é por isso que eu queria te ouvir. Isso. O quanto você fica importante, todo mundo quer ser seu amigo e depois você deixa de ser e as pessoas deixam de ser. Mas é isso. Felipão, e o que aconteceu? Eu tinha 2 anos de idade, né? Meu pai nos abandonou, tenho mais 3 irmãs e um irmão. E, cara, porque vem a admiração mais ainda de Dona Maria das Neves e minha mãe, né? Minha mãe. Porque ela poderia fazer o que quisesse com aqueles 5 filhos, né? Mulher do Nordeste, de Natal, naquela época, uma região, os dados aí, uma da região mais miseráveis, né, do Brasil, pela questão da humildade. E ela poderia nos dar em orfanato, poderia abandonar, poderia fazer tudo, mas ela criou os 5 filhos sem uma presença masculina. E ali passou o tempo, né? E principalmente no Dia dos Pais, quando ia para a escola, televisão, todo mundo só falava em pai, e eu ficava falando, mãe, por que nosso pai nos abandonou? Aonde ele está? Aonde ele mora? E ela nunca falou comigo, né? Nunca falou sobre isso comigo. Depois a gente conversa e eu vi que não queria conversar e eu parei por um tempo. O tempo foi passando, né? E aí chega o ano de 2000, 19 anos depois, né? Eu já estava com 21 anos e perguntei novamente à minha mãe, mãe, cadê o meu pai? E aí ela falou, olha, não sei onde teu pai mora, mas a sua avó paterna, ela mora nesse local. E nesse local que ela falou, eu passava todos os dias de ônibus para ir e para voltar do treinamento, né? E aí, numa sexta-feira, a gente treinando para as Paralimpíadas de Sydney, minha primeira Paralimpíada. Numa sexta-feira teve tomada de tempo, então quando tem tomada de tempo, vocês que são nadadores sabem disso, né? O Felipe não é nadador, mas o treino é menor, né? E a gente tira tomadas de tempo e o treino termina bem cedo, né? E aí, pelo treino terminar mais cedo, eu passei por esse local e, cara, vou parar lá. Parei, cheguei, encontrei a minha avó, encontrei mais 2 irmãos partes de pai, me apresentei para eles, legal. Faltavam 2 meses para os Jogos Paralímpicos de Sydney. Nos apresentamos, beleza. Continuei minha vida, tranquilo. Chega a viagem para Sydney, né? O aeroporto de Natal, a gente ia pegar um avião de Natal, São Paulo, ia fazer várias conexões para chegar em Sydney, na Austrália. Aí em Natal, no aeroporto, cheguei atrasado, né? Adoro chegar atrasado nos lugares aqui, né? Mas hoje eu só cheguei por causa do voo. O voo atrasou, pessoal. E aí cheguei atrasado lá e, cara, tem uma multidão, né? Para nos desejar boa sorte na competição. Tinha mídia, repórter.
repórteres e eu estava atrasado e eu queria lá fazer o check-in, porque tem que fazer o check-in. Primeira Paralimpíada, não vai perder por chegar atrasado, né? E aí, beleza. Quando eu consigo me desvencilhar de todas aquelas pessoas, vem uma senhora, né, que eu a conheço, com um senhor ao lado. E aí ela chegou para mim, Clodô, você conhece esse rapaz? Esse senhor? E eu olhei rapidamente, eu nem dei atenção, porque eu queria chegar no check-in. Eu olhei, não conheço. E aí ela segurou meu braço e falou, esse é teu pai. Tá? E aí, o que falar? Eu não sabia o que falar. A única coisa que eu cheguei para falar, eu falei, cara, tô indo agora, tô atrasado, mas quando eu voltar, a gente se fala. Beleza. Fui para Sydney, né? Nós passamos um tempo de aclimatação lá. Passamos mais de 1 mês e meio em Sydney, aclimatação, treinamento e competição. E além de pensar na competição, eu pensei muito nesse momento, né? Porque eu era um cara muito rancoroso, né? Raivoso. Eu tinha muitos porquês na minha vida. Por que nos abandonou? Por que nunca procurou? Por que procurou agora? E ali, na Austrália, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Depois de pensar, eu falei, cara, eu não vou conseguir voltar ao passado, né? Então, vou chegar lá, vamos conversar, vou viver o presente e o futuro. Passado deixa para lá, explicação não vai me somar nada na minha vida. E foi isso que eu fiz. Voltei de Sydney e conversamos. Ele tentou falar, se justificar, eu nunca quis saber. Queria viver o presente e o futuro. E isso em 2000, conheci, né? E em 2001, no finalzinho daquele ano de 2001, ele veio a falecer, né? Faleceu com 59 anos, com cirrose hepática. Foi rapidamente, né? E aí isso me traz mais uma lição, né? E me deixa com a consciência super tranquila para poder falar isso para vocês, porque eu fico me imaginando, cara, aconteceu tudo isso, né? E eu tentei viver a vida, né? Eu não ignorei, né? Eu não xinguei, deixei acontecer, né? E aí eu fiquei imaginando, imagina se eu tivesse feito o contrário, eu acho que eu teria dor na consciência, né? Sim. Então, eu acho que até a mensagem que a gente pode deixar aqui nesse nosso bate-papo, cara, se tem oportunidade de dizer que ama, se tem oportunidade de estar perto, fala, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E eu fiz isso, por isso eu tenho essa consciência tranquila, Filipão. Muito bom. Muito bom. Acho que o tempo tá acabando, né, Nelson? Eu queria uma curiosidade. Como é que é a vila? Cara, eu queria falar algumas palavras aqui, mas vocês são muito corretinhos, não dá pra falar. Caramba. Cara. Pegação geral? Pegação geral, cara. Mas é o tipo de coisa, Filipão. É pegação geral, mas para aqueles atletas de alto rendimento que vão ali para conquistar medalhas, esses são centrados, né? Só que a maioria não vai tá ganhando medalhas. Uhum. A maioria vai realmente para competir, vai para fazer número, né? Então, dentro da vila tem boate, né? Assim que você chega, você é recepcionado com vários preservativos em cada bloco de apartamento, né? E no finalzinho, as seleções que não tem mais competições ou tem menos, vão saindo, os apartamentos ficam sem ninguém, né? Então acontece disso, mas é engraçado, né? Que adoro Paralimpíada, né? Adoro Paralimpíada porque é o mundo todo, você tá ali com várias modalidades, mas o que eu mais gosto mesmo é Parapan-Americano. E por que o que eu gosto mais de Parapan-Americano? Porque no Parapan-Americano é só América Latina. Cara, aqui, América Central, América do Norte, a América do Sul, a galera é mais calorosa, é mais caliente, né? Então, o mundo, quando é Paralimpíada, eles são mais frios. Para Pan-Americano, não. É México, Argentina, Mar del Plata. Então, é maravilhoso. Pela competição
E também tem as outras partes que eu acho que o horário não deixa eu falar tudo, pessoal. Muito bom. Muito bem. Clodoaldo, muito obrigada. Foi bem legal, bem bacana. Tô super feliz que você veio. Eu que agradeço, me convidem mais vezes, né? E que legal, foi um papo, eu acredito que a galera, os ouvintes, né? As pessoas que estão nos vendo, viu um pouco mais do Clodoaldo Silva, né? Não falando só de competições, com aquela cara amarrada. É o Clodoaldo, né? E o que me deixa mais feliz Felipe, Rodolfo, Bia, né? Meus amigos. Era pro Felipe sair, né? Porque vocês são nadadores e ele, pelo menos, ele não falou nada, né? Então, só falou que é torcedor do Corinthians, né? E aí, fico feliz, né? De todas essas conquistas, que tudo que eu ganhei, né? Porque as pessoas querem conhecer o campeão, mas depois que passa a conhecer o campeão, eles conhecem o Clodoaldo Silva. E mostrar o Clodoaldo Silva é uma pessoa normal, é uma pessoa que fala besteira, é uma pessoa que brinca, é uma pessoa que ri, é uma pessoa que é alegre, feliz. E é isso que as pessoas que estão nos vendo podem falar, caramba, o Clodoaldo tem uma deficiência, nasceu com paralisia cerebral, mas o cara é feliz e ele consegue seus objetivos. Se ele consegue com todas essas dificuldades, eu também posso fazer o mesmo. Obrigado e até a próxima, galera. Muito obrigado. Valeu.